Meu nome é Carla, tenho 29 anos, e a vida me ensinou que existe uma diferença brutal entre parceria e sobrevivência disfarçada de casamento. E infelizmente, só aprendi isso depois de ter me anulado durante anos por um homem que só sabia apontar o dedo. Quando conheci o André, eu tinha 22 e trabalhava como auxiliar numa escola infantil. Ele, com 26, era motoboy, vivia contando vantagem das entregas que fazia e sonhava em abrir o próprio negócio. Me encantei com o papo determinado, com o jeito protetor. Mas foi só fachada. Logo que casamos, fui percebendo que a determinação dele não passava de discurso de bar. As contas apertavam, e ele dizia: "Relaxa, mulher minha não se mata de trabalhar." Quando engravidei da nossa filha, Júlia, ele foi enfático: "Agora você cuida da casa e da bebê. Eu dou conta do resto." No começo achei aquilo bonito. Mas bastaram 2 meses para que os boletos atrasados e a comida contada mostrassem que ele dar conta significava deixar tudo nos meus ombros e aparecer com fone novo ou cerveja para comemorar a sexta. Mesmo assim, tentei. Fiz de tudo. Vendi bolo de pote, costurei roupas antigas para revender, dei aulas de reforço para crianças da vizinhança. E cada vez que eu buscava uma saída, ele debochava: "Vai resolver o aluguel vendendo brigadeiro?" Dizia rindo. Não eram só palavras. Era a forma como ele me olhava, como quem vê alguém sempre atrapalhando. Se eu ficava quieta, ele dizia que eu era apática. Se tentava conversar, ele mandava calar. A humilhação virou rotina silenciosa. A casa era pequena, mas era o nosso canto. O aluguel, mesmo modesto, subia ano a ano. Quando Júlia fez 5 anos, a dona do imóvel, Dona Miriam, avisou que no próximo mês o valor subiria quase 20%. Era justo, segundo ela, pois já fazia 2 anos sem reajuste. Mas para mim aquilo foi uma sentença. Fiz um plano. Calculei tudo, reduzi os ingredientes dos bolos, reaproveitei caixas, dispensei a ajuda que pagava para entrega, e mesmo assim, faltava. Ainda faltava. Júlia teve uma crise de bronquite e os remédios que comprei consumiram meu fundo de emergência. Me vi sem saída. No penúltimo mês do contrato, restavam 12 dias. E eu, tremendo, pedi socorro. Não porque queria depender, mas porque não queria que minha filha dormisse no chão de algum parente. André chegou do trabalho como se fosse um rei voltando da guerra. Tirou o capacete, jogou em cima da mesa, abriu a geladeira e reclamou da comida. Eu fui direta. "Amor, a gente precisa conversar. É sobre o aluguel. Tô tentando de todo jeito, mas ainda faltam R$ 200. Você consegue completar?" Ele nem olhou para mim. Fez uma careta de desdém e disse: "E eu com isso? Se vira, Carla. Ou volta para casa da tua mãe. Lá pelo menos você não me enche o saco com conta." Foi como um soco no estômago. Eu não esperava apoio, mas também não imaginava escutar aquilo com tanta frieza. Minha mãe mora em outra cidade, com a saúde fragilizada, e sempre evitou se meter na nossa vida. Eu sabia que recorrer a ela agora seria um peso para todos. Mas para ele, parecia ser a saída perfeita, me empurrar de volta para o lugar que ele tanto desprezava. Naquela noite, ele saiu com os amigos. E eu fiquei sentada no sofá, sem conseguir nem chorar. Algo dentro de mim havia secado. Não era só tristeza. Era decepção com quem eu fui durante anos. Uma mulher que se calava em nome de uma paz que nunca existiu. No sábado seguinte, recebi um pedido de última hora. Bolo de aniversário pro netinho do seu Nelson, dono da mercearia da esquina. Fiz com capricho. Ao entregar, ele elogiou o sabor, a embalagem e disse: "Minha nora trabalha num buffet. Eles estão precisando de gente para ajudar na cozinha. Posso falar de você?" Anotei o número, agradeci e guardei aquele papel como quem guarda um bilhete de loteria. Era pouco, mas era algo. No domingo, a esperança se misturou à tensão. Estávamos no mercado, comprando o básico. No caixa, a conta deu um pouco a mais que eu esperava. Pedi para André passar o cartão, já que ele tinha acabado de receber.
E foi nesse momento, diante de clientes e funcionários, que ele gritou: "Vai pedir esmola agora, Carla? Que mulher ridícula você virou!" A vergonha me tomou de um jeito que nem consegui reagir. Só treme. Mas o que não sabíamos era que, ali do lado, alguém tinha filmado. E essa filmagem ia se espalhar mais do que eu podia imaginar. Voltar para casa depois daquela humilhação pública foi como carregar um fardo invisível. O silêncio no carro era tão pesado quanto a dor no meu peito. André dirigia tranquilo, com o cotovelo apoiado na janela, assobiando como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, minhas mãos ainda tremiam. "Tá desse jeito todo por causa de quê?" Ele disse ao estacionar. Só falei a verdade. Não respondi. Desci do carro, entrei em casa e fui direto pro quarto. Tranquei a porta e encostei a cabeça no travesseiro. Tudo girava. A vergonha, o constrangimento, a decepção. Mas, no fundo, havia também uma pontinha de alívio. Alguém tinha filmado. Alguém viu. No dia seguinte, recebi uma mensagem no celular. Era da Marcela, irmã do André. "Carla, é você nesse vídeo?", dizia, junto com o link de um grupo do bairro. Quando abri, lá estava, eu, pedindo para ele passar o cartão no mercado, com voz baixa e olhos baixos. E ele gritando: "Vai pedir esmola, Carla?" Só serve para envergonhar. Senti o rosto ferver. Era o tipo de exposição que me dava medo, mas que, por outro lado, finalmente mostrava a verdade. Pela primeira vez, alguém além de mim veria quem ele era de verdade. Respondi só com um sim. Marcela respondeu quase de imediato. Eu sempre desconfiei que ele não era o homem que mostrava ser. "Se precisar de qualquer coisa, tô aqui." Aquela foi a primeira vez que alguém da família dele se colocava do meu lado. E eu soube, alguma coisa estava mudando. Mostrei o vídeo pro André na mesma noite. Ele pegou o celular da minha mão e jogou no sofá, irritado. "Quem mandou isso? Tá querendo me ferrar agora? Você se ferrou sozinho, André. A sua máscara caiu." Ele me encarou por alguns segundos, mas se virou sem dizer mais nada. Dormiu no sofá. No dia seguinte, comecei a procurar trabalho com mais seriedade. Lembrei do cartão do seu Nelson, o dono da padaria, e liguei. Ele me indicou uma conhecida que precisava de uma ajudante num buffet. Fui na entrevista 2 dias depois. Dona Lídia, a dona do buffet, me recebeu com gentileza. Provei um dos meus bolos, contei um pouco da minha história, sem muitos detalhes, e ouvi: "Começa na semana que vem." Gente que tem vontade é o que falta por aqui. Saí de lá com os olhos marejados e o coração mais leve. Eu tinha um emprego, um começo, uma porta aberta. Naquela noite, organizei tudo para Júlia: uniforme da escola, lanche, roupa separada. Marcela passou lá para me ajudar, e pela primeira vez em meses, ouvi minha filha dar risada alta. "O bolo da mamãe é o melhor." Ela gritou, com a boca cheia. André chegou no meio disso. Estava com cheiro de álcool e com os olhos vermelhos. "Que palhaçada é essa? Vai virar cozinheira agora? Acha que isso paga aluguel? E você pagou alguma coisa esse mês?" Respondi, com a voz baixa, mas firme. Ele me olhou como se não reconhecesse mais a mulher à sua frente. "Fica aí se achando porque vai fritar coxinha. Você é patética." Não respondi. Só virei de costas. Mas eu sabia que minha filha estava atrás da porta. Sabia que ela tinha ouvido tudo. Na manhã seguinte, encontrei um bilhetinho dobrado no meu armário. "Você é forte, mamãe. Eu acredito em você." Levei o papel comigo pro trabalho. Foi meu amuleto o dia inteiro. Nos primeiros dias no buffet, fui aprendendo aos poucos. Era cansativo, claro, mas me fazia bem. Me sentia útil. Me sentia viva. No terceiro dia, uma colega me chamou no canto com o celular na mão. "É você nesse vídeo?" Olhei e senti o estômago embrulhar.
O vídeo tinha ido parar numa página de denúncias da cidade. Tinha mais de 200.000 visualizações. Os comentários, todos me defendendo. Esse tipo de homem tem que ser denunciado. Ela merece apoio, não humilhação. Cadê essa mulher? Vamos ajudar. Fiquei paralisada. Uma mistura de vergonha e alívio. Finalmente, eu não estava sozinha. Dona Lídia me chamou na sala dela. Sentei com o coração disparado. Carla, você quer me contar o que aconteceu? Contei parte da minha história. Ela me ouviu até o fim. Depois, com um sorriso calmo, disse: aqui dentro, você tem valor. E ninguém vai te diminuir enquanto eu estiver aqui. Saí do buffet naquele dia me sentindo uma nova mulher. Peguei o ônibus, abracei minha bolsa contra o peito e chorei em silêncio. Era choro de alívio. Choro de quem está, aos poucos, acordando de um pesadelo. Quando cheguei em casa, encontrei André sentado, de braços cruzados, com o celular na mão. Parabéns, viu? Tá famosa. Tá se achando agora porque frita salgadinho? Sou eu quem sustenta essa casa, André. Não esquece. Ele se levantou, furioso. Você quer guerra, Carla? Vai começar a me enfrentar agora? Antes que eu respondesse, Júlia entrou na sala. Pequena, com os olhos arregalados, mas firme. Você que devia sair dessa casa. A mamãe é forte. Você que é covarde. Silêncio. Aquela menina pequena, que tantas vezes vi encolhida no quarto, agora falava com firmeza. André não respondeu. Só saiu, batendo a porta do quarto. E eu entendi. A mudança não era só minha. Era nossa. E o que viria a seguir seria o momento decisivo. Os dias que se seguiram ao confronto entre eu e André foram os mais difíceis de toda a nossa história. O silêncio entre nós se tornou uma parede fria, difícil de atravessar. Ele evitava até mesmo me cumprimentar pela manhã e, quando estávamos na mesma sala, parecia querer desaparecer, como se minha presença fosse um peso insuportável para ele. As raras vezes em que ele dirigia a palavra, suas frases eram curtas e carregadas de sarcasmo, deixando claro o quanto ele estava descontente. Eu, por minha vez, tentava me agarrar às pequenas vitórias do dia a dia para não sucumbir ao desânimo. Trabalhar no buffet virou um refúgio. Lá, entre panelas e risadas tímidas das colegas, eu encontrava um pouco da força que parecia desaparecer dentro de casa. Dona Lídia, a dona do buffet, sempre me incentivava com palavras gentis, dizendo que eu era capaz e que não deixasse ninguém apagar meu brilho. A rotina de cuidar da Júlia e trabalhar era cansativa, mas também me dava propósito. Vê-la sorrir, comer seu bolo favorito e correr pela casa foi o que me manteve de pé nos momentos mais sombrios. A menina, apesar da pouca idade, parecia perceber a tensão no ar e fazia o possível para trazer leveza ao nosso dia a dia. Ela me ajudava a lavar a louça, arrumar a mesa, e às vezes até ensaiava pequenas danças que me arrancavam risos sinceros. Mas André, ele não queria deixar que eu encontrasse paz. Em um desses dias, quando cheguei em casa exausta, ele estava no sofá, o olhar fixo na televisão, mas com uma expressão de desprezo que não pude ignorar. Você acha mesmo que pode bancar a esposa perfeita enquanto eu trabalho para sustentar essa casa? Ele disse, sem sequer olhar para mim. Respirei fundo, tentando não deixar que sua voz cortasse meu ânimo. Não quero bancar nada. Só quero respeito e ajuda, André. Ele soltou uma risada seca, quase um deboche. Respeito? Você? Depois de tudo o que fez? Está ridícula, não passa de um peso para mim. Aquelas palavras foram como facas. Mas, pela primeira vez, não deixei que elas me atingissem fundo. Minha voz saiu firme, ainda que embargada. Sou ridícula? Então, vê se é capaz de me ajudar pelo menos uma vez. Ele se levantou, a postura agressiva. Sai daqui. Você está ridícula. Vai arrumar seu lugar. Naquele instante, Júlia entrou na sala. Seus olhos grandes e curiosos se arregalaram com a cena.
Ela não disse nada, apenas me olhou com uma expressão que misturava tristeza e coragem. Foi a primeira vez que percebi o quanto aquele ambiente estava pesado para ela. A partir daquele momento, decidi que algo precisava mudar. Não podia mais deixar que minha filha crescesse ouvindo essas palavras, vendo essa luta diária de humilhação e desprezo. No fim de semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era a repórter do portal que havia me procurado após o vídeo no mercado. Ela queria saber se eu toparia contar minha história com mais detalhes, para um documentário que estavam produzindo sobre mulheres que enfrentam abusos verbais. Pensei muito antes de aceitar, mas, quando olhei para Júlia, vi a força que ela me dava e soube que não podia mais ficar calada. A gravação foi um marco. Contar tudo em voz alta, olhar para a câmera e não desviar o olhar foi como libertar um peso enorme que eu carregava. Não mencionei nomes, mas deixei claro que aquele não era um problema só meu, era a realidade de muitas mulheres. A repercussão foi rápida. Na manhã seguinte à publicação, mensagens de apoio começaram a chegar. Amigos, conhecidos e até desconhecidos enviavam palavras de encorajamento e ofertas de ajuda. A comunidade se mobilizou, e eu senti que não estava mais sozinha. Entre as mensagens, uma chamou minha atenção. Era do supermercado onde tudo começou. Eles pediam desculpas publicamente e ofereciam um cartão de compras para minha família durante um período, além de convidar-me para participar de campanhas contra a violência doméstica. Quando André soube da repercussão, sua raiva explodiu. Ele chegou a gritar comigo, dizendo que eu queria usá-lo para ganhar dinheiro e que estava jogando nossa família no lixo. Mas eu já não tinha mais medo. Pedi a separação. Procurei ajuda jurídica e, com o apoio da advogada, consegui medidas protetivas para proteger a mim e a Júlia. A polícia precisou ser chamada algumas vezes quando ele tentou se aproximar de forma agressiva, mas aos poucos, ele foi se afastando. A minha vida, apesar de difícil, começava a ter um novo rumo. Eu tinha um emprego que me dava orgulho, uma filha que me inspirava e uma rede de apoio que antes parecia impossível. Um dia, Júlia deixou um bilhete colado no espelho do meu quarto. Mamãe, eu te amo e admiro sua coragem. Aquelas palavras me deram a certeza de que eu estava fazendo a escolha certa. E assim, entre lágrimas, luta e pequenas conquistas, percebi que a verdadeira força está em nunca se calar diante do que nos faz mal. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!